Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 1. Como está escrito: Deus me deu espírito de profundo sono, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Senhor, te louvamos, te agradecemos, bendizemos a Deus o teu nome, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então que nesta noite, a tua palavra, através do teu Espírito Santo, fale comigo e fale com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Continue adorando, exaltando e agradecendo ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de profundo sono. O que é isso, pastor? Dormir bastante? Não. É sobre isso que nós vamos falar. E, irmãos, quando eu tive Deus me mostrou esse versículo, né, sobre esse tema, porque eu creio que todos aqui, nós oramos muito pelas pessoas. E falamos assim: Senhor, abre o entendimento. Senhor, dá visão, Senhor, né? Como que a pessoa não consegue enxergar o que está na frente dos olhos? Como que a pessoa não consegue ver e acreditar? Daí o Senhor me livrou a este versículo. Que muitas vezes eles estão no espírito de profundo sono. E o que ele faz? Nós vemos aqui. Está o quê? Disse: não veem os olhos para que não verem, e os ouvidos para não ouvirem. Então, como que esse espírito de profundo sono ele age? Para que nós não vemos o que é certo e nem entendemos a palavra do Senhor. Ou seja, é por isso que muitos entram na igreja e saem da igreja do mesmo jeito. Meu Deus! A palavra foi pregada, o louvor foi cantado, as oportunidades foi dada e parece que a pessoa nunca esteve aqui. Diz assim: mas hoje parece que Deus me falou, porque vendo, não viu, ouvindo, não ouviu. Sabe por quê? Porque o espírito de profundo sono, o quê? Tomou conta dela. E ela ficou tão distraída, meu Deus, que perdeu o melhor. E aí, quando Deus deu esse versículo, eu comecei a meditar e ver e entender que realmente é isso. O que diz aí? Abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. Aos Coríntios 4. Que diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou os olhos? Não. Ele em nenhum momento está falando sobre visão física. Está falando que ele cegou o entendimento dos incrédulos, o entendimento. Para que eles vendo a palavra, ouvindo a palavra, não conseguem se aproximar de Deus. O Deus desse século, ou seja, o inimigo, ele cega. Esse Espírito Santo que ele faz, ele cega o homem. Sabe para quê? Para que ele venha acreditar em mentiras como se fosse verdades. Mentiras como se fosse verdade. Nós vemos
Lá fala sobre o espírito profundo sono, que olhando não vê e ouvindo não ouve, não tem entendimento. E aqui já fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Não é cegar os olhos, é o entendimento. E é isso que muitas vezes acontece nos dias de hoje. Como que está o nosso entendimento? Será que o inimigo tem nos cegado? Ou o nosso entendimento ainda continua firme na presença do Senhor? Abre a sua Bíblia, Lucas, capítulo 8, versículo 11 e 12. E esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto dos caminhos são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe dos coração a palavra, para que não se salve crendo. Ou seja, a palavra é o que? Lançada. É a palavra. Essa é a explicação do semeador que será semear a semente. Mas o que me chamou a atenção foi essa, a semente é o que? A palavra. E ela é lançada onde? No nosso coração. A terra é o coração. Mas só que acontece que antes de nós desenvolvermos fé para crer, o inimigo já arrancou. É por isso que muitas vezes pega uma palavra abençoada na igreja. Daí sair da porta para fora, quem que pregou hoje? Eu não sei. Mas o que foi mesmo? Porque antes da palavra desenvolver fé no coração para ele crer, o inimigo vai lá e tira. E antes dele conseguir acreditar para a salvação, e antes dele conseguir ter fé naquela palavra. Isso muitas vezes, quando eu estava lendo sobre esse Espírito, parece ser muitas vezes muito sério em nossas vidas. Porque chegamos em cultos que são algo tremendo. Saímos da porta para fora, parece que nada aconteceu. Saímos vazios. Porque a palavra ela é semeada. Mas se nós bobearmos no inimigo bem, arranca do coração e antes de nós acreditarmos. Então esse espírito é o que vai muitas vezes querer cegar o nosso entendimento. Na hora você vai receber, na hora você vai fazer, na hora você vai e de repente saiu da porta para fora, o que aconteceu? Não entende mais nada. Não fica onde? Na lembrança, aqui, guardado. Por quê? Porque esse espírito cega o que é o nosso cega o nosso entendimento. Atos, capítulo 28, versículo 25. Que diz assim: e como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo: esta palavra bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto
o coração deste povo está endurecido. E como os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entenda, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, somente para você poder entender quantas pessoas você conhece desse jeito. Olhando não vê, ouvindo parece que não ouve. O coração está duro, a palavra é lançada e ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque esse Espírito ele vem, sabe para quê? Para tirar o nosso entendimento. Porque se nós não entendemos realmente o que a palavra quer dizer, nós nunca vamos chegar à salvação. Nós nunca vamos chegar. O que liberta o homem? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. E qual que é a verdade? Se o inimigo cegar o seu entendimento para você não compreender a palavra, a conversão foi embora. Você vai vir na igreja, você vai sentar no banco, você vai louvar nas irmãs, você vai cantar no coral, vai ter oportunidade. Só que vai voltar para casa vazio. Porque esse inimigo, muitas vezes, ele vem e cega. E nós precisamos buscar uma mudança para as nossas vidas. Amém. Mateus capítulo 13. Se lembre que nós lemos apenas versículos que está dizendo, está escrito. Foi escrito aqui, ele estava apenas fazendo uma repetição que Isaías estava dizendo. Aonde? Lá atrás. Capítulo 13, versículo 14. Que diz assim, 14, 15, ó. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. É por isso que muitas vezes estamos aqui todos os dias, falando a mesma palavra, tratando a pessoa do mesmo jeito, dando a mesma direção, dando o mesmo conselho, e a pessoa está sempre não consegue evoluir, não consegue crescer. Parece que a mente, como diz a palavra, a mente dele está cauterizada, não entra nada, coração duro, nada consegue adentrar. E quem falou sobre isso? Isaías. Abra aí, ó. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 9. Que diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouviste de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo, e faz de pesados ouvidos,
e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se convertam e sejam sarados. E sejam sarados. Olha, para nós vermos o que esse Espírito ele pode fazer em nossas vidas. Será que estamos assim? Ou será que conhecemos assim? Nós estamos enxergando, mas parece que tem uma trave. É como diz que quando Saulo ele se converteu, a Bíblia diz que dos olhos deles caíram como uma escama. O entendimento dele foi aberto. O coração parou de ser duro. E ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. Isaías 44. Versículo 16, que diz assim: metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei e já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende, porque tampou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. Somente para você poder entender o que esse Espírito ele pode fazer na vida das pessoas. Cega o entendimento para que não veja, e o coração para que não entenda. Ele acredita naquilo como se fosse uma verdade, porque o entendimento está cego. Ele não consegue ler a palavra, meditar na palavra e entender a palavra como ela realmente é. Como realmente é falar. É por isso que nós todos os dias temos que buscar a palavra do Senhor. Aleluia! Entender, sair do culto que cheio e levar aquela palavra para todos os dias. Levar a palavra para todos os dias. Será que você tem levado? Ou acho que você tem saído daqui para fora e já esqueceu tudo? Ou quando alguém tem falado alguma coisa para você: não quero saber de palavra não, eu quero saber de solução, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. É isso que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Tirar o nosso entendimento, para deixarmos de acreditar e de crer que o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas. Ele pode todas as coisas na sua vida. E aqui nós vemos apenas algumas coisas que esse Espírito faz. Agora aqui nós vamos ver realmente a passagem que foi tirada, todos esses versículos, tanto que falou Jesus, que falou em Atos, Isaías capítulo 29 e o versículo 10. Vamos ver do versículo 9, para você poder entender o contexto do que ele está falando. Todos acharam? E agora nós vamos ficar nessa página aqui,
que agora que nós vamos começar a aprender um pouco de como ele age realmente, porque é desta profecia que se tiraram todos aqueles versículos. Então lá só dava uma pincelada que era realmente, aqui fala como que esse Espírito ele age na vida da pessoa. Ó, toda tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre ele o espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, vedou os profetas e os vossos principais videntes. Ou seja, andam titubeando, cambaleando, sem o quê? Direção. Não é assim? Sem saber para onde vai, sem saber aonde está. Mas por quê? Porque o espírito de profundo sono fez o que com eles? Fechou os vossos olhos, vedou os profetas e os vossos principais videntes. O que é vedou? Cegou. Então entenda que é algo sério para nós meditarmos. Fecha os nossos olhos, venda os profetas e os principais videntes. Videntes, quando fala de videntes, é porque são profetas também. Mas são profetas que teve mais revelações. Então o que esse Espírito faz? Ele tampa os olhos. Você que é profeta, como que estão os seus olhos? Nós, como que está o nosso entendimento? O que tem acontecido com as nossas vidas? Será que temos dado lugar a tudo isso? Ou temos resistido firme, dizendo, na minha vida? Versículo 11 diz assim: por isso, toda a visão vos é como a palavra de um livro selado. Eu tenho uma visão, eu não entendo essa visão. O que aconteceu com essa visão? Eu tive um sonho, eu tive uma visão ali. Eu sei que era de Deus, mas eu não sei o que Deus quer falar. Agora eu já esqueci. Então diz aqui, por isso toda a visão é como palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te que ele dirá, não posso, porque está selado. Está. Então não é que muitas vezes Deus ele não dá a visão, ele dá a visão. Mas esse Espírito ele veda, ele lacra, que você não consegue entender. Aí sabe o que o profeta faz? Vai lá e conta a sua visão. Ah, mas eu não sei o que significa, eu acho que é isso. Ah não, eu acho que é aquilo. Não. Quando Deus está falando é sempre certeza. Nunca fale daquilo que você acha. Fale daquilo que é certeza. Daquilo que você pode dizer, assim diz o Senhor. Só que esse Espírito, nós vemos aqui que ele está agindo. Versículo 12. Ou dá-se um livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto. E ele dirá, não sei ler. Não sei ler. Quantas vezes você pega a palavra e dá para alguém e ele lê, e diz, mas não entendi nada. Não compreendi nada. O que está escrito aqui? Não sei. Porque o entendimento ainda não foi aberto, esclarecido. Porque esse Espírito ele tira o quê? O entendimento.
para que realmente nós vendo, não vejamos. Daí no versículo 13 que diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído ou ensinado. Então, o que o Espírito Santo ele vai fazer conosco? Aprendemos a honrar o Senhor só na igreja, só no horário de culto, só na presença do pastor, só na presença. Ô irmão, revira aí, agora tem que mudar de atitude. E a pessoa acha que ela ainda está no caminho certo. Nós vemos aqui a sua boca, né? Se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honram. Oh, Deus é maravilhoso, Deus é na minha vida, Deus é bom, Deus é tremendo, glorifica, exalta. Mas a hora que sai para fora já esqueceu tudo. Porque o seu coração está onde? Longe do Senhor. Porque o temor dele consiste somente em mandamentos de homens, não consiste na palavra. O temor dele não está na palavra. O meu e o seu temor tem que estar aqui, ó, na palavra. Deus, aleluia. Mas muitas vezes o nosso temor está em mandamento de instrução. Não, meu pai falou que era assim, eu sempre aprendi que é assim. Não, eu sempre aprendi que é desse jeito, eu sempre aprendi que tem que agir assim. Mandamentos de homens. Não, minha família sempre falou que tinha que ser desse jeito. Meu pai é só de homens. Muitas vezes a nossa vida está baseada em mandamentos de homens. Sabe por quê? Porque o nosso entendimento está fechado. E eu não consigo ver que a minha e a sua vida ela tem que estar baseada na palavra. Não que os nossos pais nos ensinaram errado, não, mas tem coisas que nós temos que deixar para trás e dizer: a palavra não diz assim. A palavra diz diferente. O Senhor não quer ser honrado com os nossos lábios. Ele quer que nós aprendamos ao que seguir os mandamentos do Senhor. Honra Ele, glorifica, adora, exalta. Na igreja é aquele Pentecoste. Daí parece que saiu da porta para fora, desaprendeu. Parece que nem era a mesma pessoa que estava no culto. Falou: mas o que aconteceu? Lá é assim, aqui já é diferente. É porque muitas vezes esse espírito ele cega o seu entendimento. O inimigo vem e rouba a palavra do seu coração para que você não crê. O inimigo vem e cega o seu entendimento para que você não acredite mais. Quantas pessoas que estavam firmes na presença e hoje já não estão, o inimigo conseguiu os vencer, fazendo com que a incredulidade viesse sobre a vida deles. Sabe por quê? Porque esse espírito do sono, do profundo sono, veio sobre eles. E a distração começou. A conversa começou. O levantar começou. A distração começou. O andar começou. Tomar água toda hora começou.
E a hora que foi ver, acabou o culto, ela não recebeu, mas ela estava no culto. Mas recebeu o quê? Por quê? Ele veio para tirar. Então honra com os lábios, mas o coração está longe. Qual que é a maneira de nós encontrarmos o Senhor? É com as palavras ou é com o coração? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É com as palavras? Só que infelizmente as pessoas pensam que é com as palavras. Glorificar mais alto que todo mundo. Orar mais alto que todo mundo. Cantar mais alto que todo mundo. Não que não devemos fazer isso, sim. Nós devemos colocar isso de acordo com o nosso. Não estou dizendo que não é para cantar alto, não é para glorificar alto, não é para buscar alto, não. Estou falando que tem que ser compatível aquilo que você sente. Compatível que está aqui. Que a hora que você sair lá fora, você vai ser a mesma pessoa. Se tiver que glorificar no meio de todo mundo, você vai glorificar. Se tiver que gritar lá, falar assim, ó, Jesus te ama, você vai gritar. Não vai ficar aqui. Sabe porque esse espírito aqui, ele quer fazer aquilo que tudo aquilo que você aprende aqui, fique aqui. Não leve nada para a sua casa. Você já ouviu pessoas dizendo, nossa, mas na igreja eu me sinto tão bem. Na igreja eu choro, na igreja isso, na igreja aquilo. Mas a hora que eu chego em casa parece que ficou tudo lá. Sim. Porque esse espírito ele quer que fique aqui, você não leve nada. Porque se você levar a uma mudança, a uma conversão, a um creio, a uma transformação. É preciso vermos vidas na igreja, anos e anos e anos, e continua a mesma pessoa. Não, mas na igreja se ensina tanto, na igreja se fala tanto, sim, fica tudo. A gente saiu da porta para fora, já não lembra mais de nada. Lembra de tudo, menos da palavra. Lembra de falar de tudo, menos da palavra. No 14 diz assim: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa, um assombro, porque a sabedoria dos meus sábios perecerá, e o seu entendimento dos seus prudentes se esconderá. Sabedoria dos sábios. Aqui está falando sobre a sabedoria humana. Lembra que ele diz que muitas vezes nosso temor consiste apenas em mandamentos humanos. Ele diz, olha, o entendimento do prudente se esconderá. A sabedoria do sábio vai perecer. Porque muitas vezes nos honramos com isso, com a nossa sabedoria. E é isso aqui muitas vezes. Por quê? Porque se o nosso temor consistir apenas em mandamentos de uma sabedoria humana, nós somos nada. Nós vamos chegar a lugar algum. E por nos acharmos sábios e inteligentes, o que fazemos? 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras. E dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Quem nos vê? Olha, aqueles que querem fazer as suas obras à escura. É isso que esse Espírito ele quer fazer, sabe por quê? Aquilo que eu erro lá fora, ninguém viu. Não, está tudo certo. Não, falei alguma coisa, não, mas ninguém viu, está tudo tranquilo. Ninguém está vendo. Ninguém me ouviu. Então está tudo
daí vem para a igreja, honra o Senhor com os lábios, glorifica, adora, mas esquece do que ele fez. Não se arrepende, não se converte. E ele ainda diz, mas ninguém viu, ninguém ouviu, está tudo certo. Não está certo. É esse espírito que está te enganando. Se nós errarmos, existe um Deus que está vendo. Ele conhece o nosso coração e o nosso propósito. Ai daqueles que escondem profundamente o seu propósito do para todo mundo ele diz uma coisa, mas lá dentro ele é outra. E ele acha que ele está escondendo o seu propósito de quem? Do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, sabe que ele olha, eu te conheço. Eu sei quem você é. É Deus, aleluia. Mas esse espírito todo ele cega tanto o entendimento das pessoas que elas pensam que elas podem até enganar Deus. Que elas pensam que pode pregar de qualquer jeito, orar de qualquer jeito, porque ninguém me viu, ninguém me vê. Fiz as escuras, o meu propósito é outro. Esse espírito ele cega, irmãos. Eu tenho que acordar espiritualmente. Abrir o meu coração para o Senhor e dizer, Senhor, este é o meu propósito. Qual que é o propósito do seu coração? Será que você está escondendo alguma coisa do Senhor? Se você acha que você está escondendo, é porque o Espírito ele está te enganando e fazendo você acreditar em uma mentira, porque nada podemos esconder do Senhor. O Senhor vê o que? Todas as coisas. 16 diz assim, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao... Tudo perverte, fazendo que as pessoas achem que o oleiro é igual ao... Quantas vezes você já ouviu? Compromissei ser crente igual aquele? Não quero. Por quê? Porque o oleiro, o barro se perverteu. E pelo barro se perverter, que dizia que serviam ao oleiro, as pessoas começam a achar que o oleiro é igual ao barro. Não, Deus daquela pessoa, não, esse Deus eu não quero na minha vida, não. O Deus que ele diz que serve, não, esse eu não quero, não. Porque o Espírito lhe engana de uma tal maneira que só ele acha que ele é crente. Que só ele acha que ele serve a Deus. Mas ele se perverteu de uma tal maneira que ele não está pervertendo somente a si, mas o Deus que ele disse que está servindo. Por quê? Está sendo enganado. Está sendo enganado. Igual ao barro. E a obra disseste do seu artifício não me fez. E o vaso formasse, disseste ao seu oleiro, nada sabe. Nada sabe. Eu termino com isso aqui somente para você poder entender. E aqui que eu entendo muitas coisas que esse Espírito ele age em nossas vidas de uma forma que ele diz, não me fez o Senhor, ou seja, o Senhor nada sabe. O Senhor é o que a pessoa ela diz de Deus. Esse Espírito ele age tanto que muitas vezes eu consigo acusar Deus de uma coisa que eu fiz.
Que eu consigo olhar para Deus e dizer, não está vendo o que eu estou passando? Meu Deus. O que eu estou dizendo para Deus? Nada sabe. Porque se soubesse, mudava a minha vida. Se soubesse, mudava a minha situação. Queremos dar ordem para Deus. Queremos mostrar para Deus que aquilo que estamos passando, nós somos merecedores. E se Ele fosse um Deus, Ele ia mudar tudo isso. Porque querem dizer do seu Criador que nada sabe. Mas sabe por quê? Porque esse espírito está enganando ele. Ele não vê que ele está sendo manipulado, controlado. E Deus só quer libertar a vida dele. Mas ele não quer se libertar. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Mas muitas vezes eu quero dar ordem para Deus e dizer, não, Deus não soube fazer. Não, Deus não está certo, não, daí está errado. Não, aquilo ali, não está errado. E muitas vezes não, isso daí não é Deus, não. Mas na verdade o que não vemos é que o nosso entendimento foi cegado. Meu Deus, Que esse Espírito cegou o nosso entendimento e nós não somos mais livres, somos escravos. De chegar até o ponto de dizer para Deus o que faz. Não sabe nada. E é isso que nós precisamos. Sabe o quê? O primeiro passo é reconhecer que se estamos no caminho errado, se estamos passando por tudo que estamos passando, Deus não é o culpado. O culpado somos nós. Por quê? Porque se conhecemos a palavra, Deus ele diz, bem seria o plano que tenho para nós. Plano de paz e não de mal. Não de mal. Só que o nosso entendimento ele é cegado naquele momento. Nós não conseguimos ver. E ainda tem pessoas que tentam abrir, tentam dizer, mas você não pode falar isso de Deus. Você não tem temor. Temor consiste em mandamentos de homens. Não, mas olha tudo que Deus já fez na sua vida. Deus não faz nada, não. Se Ele fizesse, não estava assim. Deus não faz mais nada por mim, não. Me esqueceu, não lembra mais. Se revolta, começa a dizer que Deus não sabe fazer mais nada. Mas por quê? Porque não consegue enxergar nada. Nenhuma situação. O que eu quero que você aprenda com esta palavra e com esse versículo, quando você vê assim, não repreenda ele, ore por ele, porque ele precisa de uma libertação. Quando você vê alguém fazendo isso, entenda que ele não está fazendo da vontade dele. Ele precisa de oração e precisa ser liberto. E a repreensão não vai adiantar, porque ele está cego. Deus precisa abrir os olhos. E para ser aberto só através da oração. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Para que Deus venha tirar as escamas dos olhos e ele venha conseguir enxergar realmente. Essa é apenas uma palavra para você poder entender. Porque falamos muitas vezes de quem é escravizado. Já falamos da prostituição, da luxúria, da enfermidade, dos vícios, de várias coisas. Mas muitas vezes nós somos escravizados desse jeito. Cega o nosso entendimento. E não conseguimos ver mais nada. Além daquilo que queremos ver, ou além daquilo que esse Espírito faz nós enxergarmos. Então eu preciso buscar uma libertação para a minha vida.
Porque muitas vezes para as pessoas libertação é álcool e droga, cigarro, vício. A libertação vai além disso. Tem espíritos que agem de mansinho, você nem percebe, mas está dominando a sua vida todos os dias. Suas palavras, suas atitudes, seus atos, e você não consegue ver. Sabe por quê? Porque ele faz você se enxergar como se estivesse certo. E sabe onde eu tenho que ver se está certo? Na palavra. Porque se eu achar que eu estou certo e a palavra dizer que é errado, mandamento não. E qual que é a minha base para eu dizer que eu estou certo? Mas eu sempre uso ela. Eu uso o conhecimento humano. Eu uso a sabedoria humana. Sou sua mãe, eu estou certa. Sou seu pai, eu estou certo. Eu sou isso, eu estou certo. Mas esquece só está certo quem anda de acordo. Então é esse espírito que muitas vezes faz isso com nossas vidas. Mas eu creio que nesta noite estou trazendo essa palavra porque o Senhor ele quer te ajudar a você vencer tudo isso. A você ser liberto de tudo isso e dizer não, a partir de hoje o meu entendimento ele vai se abrir. A partir de hoje as visões que eu tiver, eu vou ter a revelação na hora, vou entregar, vou falar. As profecias, os sonhos, não vai ser. Em nome de Jesus. Porque esse Espírito ele não vai mais agir na minha vida. Em nome de Jesus. Porque eu vou expulsar todo este mal. E o meu entendimento vai ser aberto. Em nome de Jesus. E é isso que nós temos que orar para as pessoas. Deus, abra o entendimento deles. Abra, Senhor, os olhos deles. Para que eles vendo, eles enxerguem. Para que eles ouvindo, eles entendam. Para que eles não sejam confundidos. E eu creio que Deus ele pode usar a minha vida e usar a sua vida. Então vamos orar por eles. Vamos interceder por eles. Vamos interceder por nós. Porque Deus ele pode fazer uma grande. Ele pode fazer obras maravilhosas em nosso meio. Basta nós somente crermos e confiarmos no Senhor. Amém? Que as palmas foram em